Olá, sejam bem-vindas ao Arquitetando a Sua Empresa. Aqui eu trago temas para você colocar em prática e conseguir efetuar vendas de seus projetos de forma lucrativa, mesmo que você não tenha experiência de mercado. E o nosso tema hoje vai ser como ver a arquitetura como um negócio, né? Sabemos que nossa profissão, né, ela talvez tenha um paradigma com isso, porque a gente trabalha muito na faculdade, essa parte da arte, né, do pensamento, da crítica. Isso nos dá uma veia artística, uma veia que nos aproxima, né, a gente flerta muito com essa área da criação, com essa área do pensamento e talvez quando a gente isso tem que montar uma estrutura de negócio, quando a gente sai da faculdade e vê que a gente tem ali, tá, vamos dizer assim, jogado ao mercado e temos que nos virar, talvez a gente sente um choque. Eu digo talvez não, eu pelo menos senti um choque. E a gente começa a ter uma quebra muito grande de expectativa. Eu acho que, de certa maneira, eu não posso dizer por todas as faculdades do Brasil que ensinam arquitetura, mas talvez a faculdade não nos coloca tão próximo da realidade como deveria, né? Sabemos que a nossa profissão sofreu uma transformação muito grande, as nossas atuações têm sido cada vez mais divididas com outros profissionais, né, de outras áreas, né, que também estão aí. Nós temos muitas atribuições que intercalam com atribuições de outros profissionais também, e nós vivemos numa realidade que não é bem aquela, né, que a gente imaginou que seria, né? Então, cada vez é mais preciso, eu sinto assim, da gente então começar a entender de negócios, começar a falar sobre negócios, começar a encarar o nosso trabalho como um produto, né? E eu vou dizer aqui algumas coisas que eu trouxe para falar. É lógico que a gente vai preservar. A minha ideia como eu faço aqui no meu trabalho, é preservar o que tem da essência, né, da nossa profissão, mas acredito que é para nossa sobrevivência essencial a gente adotar isso, né? Então, eu gostaria de enfatizar mais, porque assim, eu vejo como um grande obstáculo, né? A gente não vê a arquitetura como um negócio para o nosso crescimento. Tá? E que obstáculo seria esse, né? Qual o tamanho, vamos dizer assim, que prejuízo ele nos traria, né? Olha, esse obstáculo, eu acredito que ele coloca a nossa longevidade na profissão em risco, né? Não considerar a arquitetura como negócio, né? Eu, eu tenho visto muito e pensado muito sobre, né, essa mudança do arquiteto artista, o arquiteto estrela, né? Até tem um termo em inglês, é o Star Architect, né? Que existiu muito aí, né, na nossa história. E eu acredito que isso tem sido cada vez mais desmanchado, cada vez mais raro de acontecer, porque a nossa profissão é uma profissão multidisciplinar e está cada vez mais difícil ter um protagonismo onde equipes estão trabalhando e cada um contribui. É claro que eu acho que a nossa profissão, nos dá para nós uma visão macro, aliás, daquilo que vai ser executado, né? Eu acredito assim, mas a gente gerencia pessoas, gerencia processos, gerencia a execução do nosso próprio projeto e às vezes projeto de outras pessoas e a gente nos depara com erros mesmo do nosso projeto, projetos de outras pessoas. Então a gente acaba resolvendo boa parte também gerenciando esses conflitos de informações. Então, às vezes, isso vem muito a crescer quando alguém fala assim, nossa, a gente vê tanta coisa que parece que 5 anos na faculdade é pouca. Matéria de todos os jeitos, de todos os tipos, muita informação.
Mas eu acho que talvez é essa a ideia, né? Talvez seja isso, transformar a gente num profissional que entende ali de tudo, né, um pouco. É lógico que na área do projeto de arquitetura nós somos ainda os mais capacitados, espero que sejamos, né, assim, somente, né, claro, mas em outras áreas a gente recebe um conhecimento talvez para gerenciar. E eu vejo dessa maneira, a gente então a gente faz o quê? A gente vai negligenciar isso em prol de uma visão assim de, olha, não, vou me resguardar, não, não, esses assuntos de negócio, de empresa, não, não é bem isso. Eu acho que isso coloca a nossa própria carreira em risco. Eu acho que assumir isso, assumir que somos gerentes de processo por natureza, né, que temos aí a condição de pegar o cliente, seja ele quem for, e ajudar ele a tirar do papel aquilo que foi projetado até entregar para ele a obra pronta, né, o trabalho feito. Acredito que nos colocaria como protagonista no mercado e somente nos ajudaria a exercer aquilo que a gente já carrega, ou pelo menos deveria carregar quando saísse da faculdade, né? Eu estou falando aqui, lógico, muito baseado no meu ponto de vista, né? Você pode discordar, você pode acreditar que não é bem por aí, mas é, toda ideia é bem-vinda. Comente aqui se você né, tem alguma visão sobre isso e eu vou trocar uma ideia com vocês aí nos comentários. Né? Fechando essa parte que seria esse entrave, esse grande obstáculo aí, seria a gente desprezar essa área corporativa, essa área do business, do negócio, da empresa, da gestão, da nossa profissão. Ficar somente ainda preso né, vamos dizer assim, aquela parte artística, aquela parte somente do ateliê de criação, de ficar de braços cruzados esperando uma demanda aparecer, ou no máximo disputar algum concurso, né? E bem, a verdade é que eu vejo, tá? Para ser bem honesto, eu não quero ser pessimista, eu acho que tudo tem solução, a gente tem que fazer do limão a limonada, mas o mercado não está mais para isso, né? Quem conseguiu um destaque, quem conseguiu uma boa posição, quem talvez ainda está em pleno, né? Vamos dizer assim, nos dias de hoje, caminhando para esse estado de ser um arquiteto, né, artístico, um arquiteto que tem a marca, o seu desenho acima de tudo, talvez ainda sejam os últimos remanescentes desse processo. Eu acredito, de verdade, porque eu estou vendo a gente caminhar para o outro lado. Cada dia que passa, a gente está muito tecnicista, está muito acelerado, muito ansioso. A gente está começando a boicotar o que é de arte, o que é de artístico, o que é de filosófico. Né? Talvez a gente está numa onda agora de muito, talvez, pragmatismo, não estamos muito tolerantes à inovação, ou uma inovação que talvez pelo menos seja condizente com aquilo que a gente acredita, e eu acho que, de certo modo, a arquitetura sempre foi meio contramão disso, né? Pelo menos se dava o espaço para o arquiteto arriscar, para o arquiteto criar com liberdade, hoje já não tem isso mais. Então, é por isso que eu acho que cada vez, repito, é muito difícil a gente se colocar dessa maneira, né? Então, eu reforço que o grande obstáculo à nossa profissão, de não ver como negócio, vai ser a longevidade da nossa carreira, tá? Eu vejo que ela vai se encurtar ou vai ser tão trabalhosa, vai ser tão difícil a gente sobreviver dela que possa, né, prolongar, né? Você consegue ter longevidade, mas ainda longevidade, né? Quer dizer, mas ainda de uma maneira não como gostaria e com muito mais, vamos dizer assim, mais sofrida na remuneração, tá bom? Eu acredito de verdade nisso e eu estou passando aqui de peito aberto, tá? E é o que eu vejo aí no mercado e eu quero dar esse toque, tá? Então, se liga aí. Obstáculo grande,
né? Vamos começar a enxergar a arquitetura como negócio, tá bom? Nesse processo que eu estou falando, o que não deve ser feito, eu acredito, né? Acredito que o que não deve ser feito é pegar isso que eu estou falando, montar uma estrutura empresarial, trabalhar com um escritório pensando numa maneira, né, corporativa, numa maneira de negócio, e isso não se atribui somente a quem tem uma grande equipe ou uma sala, e sim desde você que está no home office, e achar que isso vai sacrificar ou você sacrifica a sua parte criativa, né, o seu jeito de projetar, o seu jeito de fazer o teu projeto, de entregar o que já está entregando, e eu acho que não é por aí, né? Então, assim, vamos ter calma, vamos imaginar que a gente avança por um lado, mas fortalece o outro, né? Eu acho que o nosso negócio é um negócio muito particular, a arquitetura, né? A arquitetura, ela trabalha ao mesmo tempo que tem a parte criativa de arte, está ligada muito à técnica, a questão da construção, do cálculo, da engenharia ali é muito enraizado junto. Então você tem o que é criado, depois o desafio em cima de algo, de uma ciência exata para colocar aquilo para funcionar e tem que alinhar com coisas subjetivas que são os anseios do cliente. Aí a gente tem gostos, a gente tem, enfim, sei que existem várias profissões, mas a nossa mistura muita coisa mesmo, né? Mas o que sustenta nós, o que deixa nós ainda fortalecidos, mais vivos do que nunca, é a nossa capacidade de criar. Então, nunca esse lado empresarial deve abafar esse lado. Pelo contrário, eu acredito que é para fortalecer esse lado, né? Para a gente saber usar esse lado de uma forma mais estratégica, para que, de uma maneira conjunta, com essa parte empresarial, com essa estrutura, os nossos controles, tudo aquilo que a gente vai colocar, possa formar vamos dizer assim, algo mais forte, mais competitivo, né? Eu vou dar algumas dicas para você de como é que eu tenho feito, de como é que eu acredito que isso vai criar um grande atalho para você aí também, tá? E antes de eu entrar nessa parte, eu gostaria de colocar aqui, eu elenquei aqui 3 exemplos do que eu considero de divisão do trabalho, tá? Divisão do trabalho. Então, assim, para quem está iniciando, já para a gente entrar aí na prática, para você já começar a abrir a tua visão, para você começar a enxergar isso que eu estou dizendo para você de uma maneira prática, né? Então, eu separei em 3 tipos que eu considero assim no início. Eu tenho o primeiro tipo, né, que eu anotei aqui. Eu tenho as pessoas que são sozinhas, ali estão home office, tem a sua sala, são sozinhas, então ela projeta, ela faz a parte burocrática e ela faz a parte de controles, enfim, de atendimentos, ela que faz, ela é sozinha, né? Tem um outro tipo que seria o profissional que cuida dessa parte burocrática, dessa parte de atendimento e tudo, e ele tem algum estagiário, ele tem algum outro colaborador que o auxilia nos desenhos, e talvez isso seja o mais comum que a gente vê, né? Mesmo aquele que está sozinho, sempre tem às vezes tem algum estagiário, alguém, seja o mais comum, ele de uma maneira preliminar, ele desenvolve a etapa inicial, avança um pouco ali no estudo preliminar e passa para alguém desenvolver ali, acabar de colocar aquilo no computador, né? Colocar ali no SketchUp, na modelagem, no ArchiCAD, no Revit, ou no CAD mesmo ali, para ele poder ir construindo junto. Acho isso bem mais comum. E eu tenho o terceiro tipo, que é um profissional que se dedica ao desenho, mas tem uma ajuda para resolver as outras partes, as burocráticas, né? Que seriam aí serviço de controles, atendimento, né? Ajudar com alguma coisa administrativa, enfim, essa parte aí. Então, a gente tem 3 modelos, né? Então, se você se encaixa um desses, ou talvez você já tenha uma equipe maior, mas veja qual lado você está mais, né, está exigindo de você a mais aí no teu dia a dia, e você vai se encaixar aí em um desses 3 perfis, né? Então, desses 3 perfis, eu vou passar para você o que eu considero que aplicando dê para começar
amanhã você já superar isso, né? Se você tem isso enraizado, ou se você quer fazer e não consegue, a já alavancar essa ideia empresarial e você já começar a dar essa cara, começar a entender que lado você vai caminhar, né? Para criar uma estrutura sólida e transformar o seu escritório de arquitetura num negócio, pensar de tal forma, tá bom? Vamos lá, então. Eu anotei algumas coisas aqui interessantes, né? Que eu sempre falo muito disso. Tive oportunidade de palestrar duas vezes em faculdade, uma na que eu me formei, outra aqui na região. E o tema foi voltado nisso para os estudantes, né? E às vezes eu me deparo com algumas questões assim do tipo, nossa, mas eu não estou estudando para isso. Eu gosto de desenhar, estou estudando porque eu gosto de desenhar e tudo, né? Ou dizem assim, nossa, mas aí você fala de negócio, dá a impressão que eu tenho que sair vendendo, batendo em porta em porta. Eu odeio vender, odeio vendedor, né? E a outra também tem, nossa, eu não entendo nada de finanças, ai meu Deus, eu fiz arquitetura, parece que não foi para lidar com isso, né? E eu quero dizer assim que, primeiro, você não é obrigado a ser um empreendedor, tá bom? Você pode ser arquiteto e trabalhar para outra pessoa, trabalhar numa construtora, numa outra empresa, numa imobiliária, onde você quiser, tá? É claro que eu estou direcionando isso para quem quer empreender, para quem já empreende, para quem é dono do teu negócio, quem vende o seu trabalho, né? Então, isso aqui que eu escuto, claro que tem que estar muito relacionado a perfil. Se você não tem perfil, quer trabalhar para um outro escritório, para desenvolver só essa parte, tá, tudo bem. É claro que você dificilmente vai, talvez poucos vão te dar essa oportunidade, de você trabalhar no escritório e ter toda a liberdade que você imagina que também poderia ter sozinho. Não vai ter aí os contratempos do que o negócio exige, mas também não vai ter essa liberdade toda. Afinal de contas, você vai contribuir, né? Infelizmente, há lugares que eu sei que nem deixam contribuir, mas de alguma forma você pode contribuir, mas aí vai ter o gestor do projeto que vai colocar a assinatura dele, né? Talvez te dê uma coautoria, mas, enfim, o traço vai ser muito forte para o lado que ele já costuma fazer, para o lado do que os trabalhos do escritório já desenvolvem, né? Ali na arquitetura, ali no desenho, então pode ser meio frustrante também. Então é importante você entender. E nessa vida sempre a gente tem que nos vender a todo momento, pensar em números a todo momento, então desde a gente gerir o que a gente ganha, desde a gente convencer alguém de uma ideia, então assim, acho que é um preconceito bobo, e eu acredito que talvez com um pouco de força você consegue tirar isso de letra, tá bom? Afinal de contas, eu não conheço nenhum curso que ensina isso de arquitetura, então todo mundo meio que aprendeu mesmo quando saiu e está aprendendo até hoje, como eu também estou aprendendo, certo? Então vamos lá. Três alertas, tá? Para você ficar atento aí na hora que você já tiver colocando tudo em prática e já seu escritório, a sua sala, pode ser a mesa do teu quarto, já transformando isso na tua empresa, porque eu falo isso muito de pensamento, né, de processos, de padrão de desenho, um jeito de atender, um jeito de entender como que tá seus números, né? Mas assim, uma coisa muito comum é o seguinte, cuidado com, às vezes você pega um projeto, pega outro, e não estou entrando no mérito aqui sobre o valor ainda e nada, isso nós vamos falar no outro vídeo, mas se perde com essa sua capacidade de produção, não se conhece ainda direito o suficiente, ou não tem dados suficiente para entender qual seria o número correto, e pega trabalho demais e se atrapalha, né? E a gente, às vezes, pelo menos aconteceu comigo, a gente empolga um pouco, eu pelo menos empolguei nessa fase que eu estava estruturando e pensando em documentos, pensando como que eu ia abordar, como que eu ia fazer, qual o meu padrão, como que eu queria atuar, e eu comecei a entender de números, a fazer números, vi que eu precisava pegar tantos projetos, queria
ter uma sala e já queria sair, enfim, saí de uma época e peguei bastante projeto, né? Porque eu considero bastante projeto na época, de uma vez só, acho que eu fechei 3 ou 4, e para mim estava sozinho. O que aconteceu? Tive um baita trabalho com prazos, com entrega, e eu pensando em trazer mais, não estava atendendo quem já estava ali comigo. Então, assim, não cai nesse erro, tá? Cuidado, vamos devagar, vamos entender qual é a nossa produção, vamos entender ali para nós criar uma balança, certo? Então, vamos lá. Mais um que eu quero que você se preocupe e você evite também, certo? Se submeter a parte criativa a outra pessoa, pelo menos no início, tá? Eu acho assim, todo mundo que é arquiteto, ele carrega já ele, aquela vontade de fazer, de criar, de mostrar, de divulgar, né? E a gente aprende a executar isso, isso nos dá uma certa, eu poderia, uma certa vaidade, tá? Eu não estou nem entrando no mérito se é bom ou se é ruim. Todo mundo tem e normal. E é muito comum, às vezes, e você entregar, às vezes, o processo criativo ficar tão atolado em outras coisas que você vai fazer, vai desenvolver, principalmente no início, colocar a máquina sua para funcionar. Às vezes você vai fazer, vai colocar a rede social para funcionar, vai começar a pedir oportunidade em outros lugares, e aí você pega algum trabalho e para poder sair, para poder ter tempo, você passa isso para alguém, para alguém que vai estar trabalhando com você, para o estagiário, de repente ele entrega alguma coisa e você fala, nossa, deixa eu fazer. E aí de repente você faz tudo de novo. Então você já pagou a pessoa, está ali com você, já consumiu horas dela, depois mais a sua, você vai trabalhar dobrado. E aí tem aquela outra parte que você deixou de fazer, que você se propôs lá fora, e vai virar um grande pesadelo. Então, tá, cuidado com isso também. Outra coisa, deixar a parte, já a outra parte administrativa 100% na mão de outra pessoa, sem você ter noção nenhuma e não saber para que lado está indo, né? Qual foi seus números do mês, como foi sua produção, você fechou um projeto, imaginou gastar X de horas, gastou quantas, como é que tá as suas entradas, como é que tá as suas saídas, né? Vai dar para você pagar suas contas, não vai, tem que fazer algum trabalho, não tem, e aí você não tem essa noção, cuidado, né? Cuidado que a bomba pode, quando chegar a granada para você aí, já está sem pino, e você se atrapalha todo também com essa parte, e acabar que vai virando um bolo de neve. A gente trabalha, né? Tem que estar pelo menos tranquilo na nossa mente, e vai te atrapalhar no processo criativo também, então não aconselho, tá bom? Bom, a gente tem que entender que tem que ter uma balança, né? Então vamos lá, né? Agora eu vou te passar 3 passos aí para você já começar a colocar amanhã aí no teu trabalho, tá? Para você já ver né, o seu escritório já ganhando aquele corpo de empresa, ganhando aquela visão que eu acredito que isso é algo que vai brotando com esse pouquinho, vai crescendo, crescendo, até você descobrindo coisas maiores, né? Mas 3 coisas bem simples que eu fiz e eu acho que como me ajudou, vai ajudar você também, né? Então vamos lá. Criar controle para monitorar, entender como você está funcionando hoje. Então vamos lá, não estou falando de você criar nada novo ainda. Somente procurar entender, procurar criar controles para mapear o que você já faz, tá? Então você entrega seus projetos a que níveis? Até anteprojeto? Até executivo? Tá, o que entrega? Qual que é a lista de entrega por etapa? Qual que é o seu padrão de apresentar para o cliente, o estudo preliminar? Ou você está apresentando para cada um de um jeito? Cria um padrão, né? Tem um contrato para formalizar isso e explique para esse cliente o contrato como é que é, qual é o teu modelo de proposta, como é que você levanta os teus custos para orçar o teu projeto, depois como é que você usa essa base para poder conferir qual foi o seu resultado. Então você vai pegar o que tem e vai bolar essa estrutura, né, para entender como está funcionando aí hoje, né, no teu dia a dia e
poder, aí sim, daí a gente partir para o próximo passo, né? O próximo passo é, feito isso, o que você deveria estar fazendo e que agora não está e que é essencial para o teu negócio, tá? E eu posso dizer algumas coisas aí que são de praxe, que sempre às vezes é deixar de lado. É a gestão financeira, né? Para pagar, receber, entender quanto pode usar aquilo, alguma reservinha aí para você melhorar teu computador, comprar um computador melhor, uma cadeira bacana, né? O controle de horas, isso infelizmente, é muito pouca gente que está no início, ou está já numa certa altura que faz, tá? E é muito importante. E uma precificação correta que permite uma comparação, né? Para que você tenha resultado, porque essa parte da precificação, até vou dar um exemplo para você. Se você pegar uma planilha de obras, tá? De uma obra, de uma reforma, você pode digitar no Google aí, planilha, orçamento de obras, você vai achar. Às vezes até alguma planilha aí gráfica para você baixar. Você vai ver que ela tem uma estrutura, ela tem o serviço, ela tem as etapas com somas, ela tem depois o total. E aquela mesma estrutura daquela planilha, né, a grosso modo, ela é usada depois para comparar o executado da obra. Então, muitos orçamentistas, né, e pessoas que planejam aí grandes obras, já criam uma estrutura que depois eles exportam isso para o planejamento e depois isso pode ser que alguns modificam, mas já vi também pessoas que não modificam e isso se torna depois a base de dados para entender ou executar. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? É que um negócio, ele é muito importante ter ele é tão importante quanto ter a precificação para você não vender nada além do que deveria ou abaixo do que deveria, como também ter isso já ser uma base para depois você ter anotações do executar e depois comparar isso, tá? Se você não anota, você não tem dados para comparar. Se você não precifica dessa forma, não monta um esquema onde te permite isso, você pode estar tomando prejuízo ou estar perdendo projetos, que eu também já perdi projeto para a mais, tá? E muito menos depois vai ter também como comparar. Então, enfim, tá fora do esquema, tá perdido, vamos dizer assim. Então, eu trouxe isso, mas aí tem outras coisas também que você pode criar, como o que você vai abordar na primeira reunião, o que você vai abordar, se vai fazer 2 reuniões, se não vai, como é que você vai enviar a proposta. Talvez você ainda, no primeiro momento lá atrás, quando eu falei sobre melhorar o que já faz, talvez isso possa ainda você não estar fazendo, mas no segundo momento, quando você imaginar o que deveria ter, esses são alguns que eu lembrei, tá? Se você lembrar de mais algum, se você quiser colocar aí nos comentários aí, e vai ser muito bem-vindo. E eu, quem sabe, posso fazer um novo vídeo aí, um episódio 2 só dessa parte também, tá bom? Aproveitando, falando sobre você, para você comentar também, já se inscreve, tá? E deixa um like aí para ajudar o canal a crescer e chegar a mais gente que eu possa ajudar com essas dicas aqui também. E terceiro e último passo é entender agora, né? Então, vamos lá. Então, o terceiro e último passo, que é entender agora sobre o meu crescimento, né? Para que lado que a minha empresa vai, como crescer, como trazer clientes, como administrar melhor esses clientes. Então, agora vai ser a hora de fazer o marketing, como que eu vou fazer, posicionamento de mercado. Aí você vai, esse último passo talvez já exija, já vai ser necessário que nos 2 primeiros você tenha feito com qualidade, para que floresça em ti, né, em você a visão comercial, para que nesse último passo isso vai ser o ingrediente principal para poder ter você já ter uma boa noção, quem sabe já ter até certeza, talvez, eu acredito também que isso vai mudando com o tempo, vai lapidando, vai melhorando, mas já tem uma boa ideia do rumo que vai tomar, quantos clientes você quer ter, quantos clientes você precisa para pagar suas contas, enfim, né? Esse último passo já é uma questão mais de estratégia, de crescimento, né? Quem você precisa trazer para o escritório, o que você vai terceirizar, o que você mesmo vai fazer, aí já é uma parte que você pode estar no último passo já pensando, né, na escala, no que você, né, ou no nicho. Inclusive, até deixei um episódio sobre nicho
E o link vai estar aqui em cima no vídeo, tá? E você clica aí que é bem legal também, pode te ajudar aí a entender mais sobre como se posicionar no mercado, tá bom? Então, essas 3 dicas que eu trouxe, eu espero que você tenha gostado, né? Trouxe mais ainda, eu falei sobre coisas como não fazer também, são dicas também, né? Todo o que a gente falou aqui, esse tema, gostaria que você entendesse. Acima de tudo, cada um tem o seu perfil, o teu jeito, né? Aproveite o que eu disse, né? Entenda aí no teu perfil como vai se encaixar melhor e assim você vai conseguir do teu jeito desenvolver o teu negócio, porque afinal de contas, quem sabe melhor, quem deve saber melhor do seu negócio é você, né? Não é ninguém que vai te passar uma receita e você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, aquilo vai funcionar maravilhosamente, tá bom? Então, esse aí um grande abraço e até o próximo vídeo.